Pessoal, primeira aula nossa aí de gramática. Lembrando vocês que no Enem, das 40 questões de língua portuguesa, nós temos 23 questões que são de interpretação de texto. Dessas 23 questões de interpretação de texto, as questões de nível médio ou difícil, elas envolvem muito alguns aspectos da língua portuguesa. Um desses que eu acho que vocês já dominam muito bem aqui são as funções da linguagem. As funções da linguagem, elas estão muito relacionadas com as finalidades do texto, tá certo? Passando para outra página aí, um conhecimento introdutório que eu quero que vocês grifem aí para mim é número 1, elementos da comunicação e respectivas funções da linguagem. Olha, a nossa apostila, ela trouxe um material muito bom aí para vocês identificarem certinho como são os elementos da linguagem em relação a esses aspectos que eu tenho falado para vocês aqui, das funções da linguagem. Então, o esquema está muito bem detalhado, eu vou só falando alguns aqui, vocês vão acompanhando comigo, aí não precisa grifar nada, só para vocês irem identificando. Quando cai uma questão dessa aqui, no vestibular também, eles cobram exatamente o que nós vamos falar aqui. Então, primeira coisa, se puder, se não ficar difícil, eu vou pedir para vocês grifarem só o tipo de função da linguagem. Então, por exemplo, o referente. O referente, a gente vai ver que ele está ligado à função referencial. É até fácil de vocês memorizarem, olha para você ver. Referente, referencial. O referente ou referencial está ligado ali ao pronome ele. De que se fala? Então, eu estou falando de quem? Função referencial. Agora, aqui na esquerda, o remetente. Cuidado, hein? O remetente está ligado na função emotiva. A função emotiva está centrada no eu, que é quem fala. Por isso que nas questões difíceis de vestibular, cobra esses dois juntos aqui. Aí vamos para o terceiro do lado ali, quando a questão é bem difícil mesmo, pode cobrar o destinatário. O destinatário está ligado a que função? A função conativa. Essa função conativa, a hora que a gente for estudar ela ali embaixo, ela também é chamada de função apelativa. A função conativa está ligada ao tu, a quem se fala, tá joia? Então, na hora de estudar, vocês têm que ficar de olho nesses três, hein? Questão fácil do Enem cobra só 1, questão médio cobra 2, questão difícil mesmo cobra 3. Então, referente, função referencial, está centrada no ele de quem se fala. Remetente, função emotiva, está centrada no eu, quem se fala, quem fala. Destinatário, função conativa, o tu, a quem se fala. Agora vamos na coluninha do meio aí, vamos trabalhar as outras 3 funções da linguagem. Lembrando, nós temos 6 elementos de comunicação, 6 funções da linguagem correspondente. A mensagem, gente, ela traz a função poética da linguagem. A mensagem é a função poética. Ela está centrada na comunicação enviada, tá certo? Então nós vamos ver textos poéticos, canções, letra de música. O canal é a função fática. Fica de olho na função fática. A função fática ela está centrada no veículo transmissor da informação. E o último é o código. Função metalinguística, está ligada no sistema de signos. De todas essas aqui, gente, se vocês pesquisarem depois, a que mais cai no Enem é essa última. É a que está centrada no código, é a função metalinguística. Essa aqui é o que o Enem mais cobra. É lógico que como nós preparamos para o Enem e para os vestibulares, nós temos que estudar todas. Então vamos para o número 2 agora aí, grifa comigo. Funções da linguagem e respectivas marcas textuais e temáticas caracterizadoras. Então agora vocês têm que prestar bastante atenção comigo aí e grifar detalhadamente. Primeiro nós vamos grifar que nós vamos trabalhar a função da linguagem. Depois a coluninha 2, a gente vai trabalhar o elemento de comunicação relacionado. Depois o exemplo. E depois os principais temas e marcas linguísticas do texto, tá certo? Então vamos recordar, quantos elementos nós temos? 6. Quantas funções da linguagem nós temos? 6 funções da linguagem. Número 1, primeira função da linguagem, grifa aí para mim, a função referencial. A função referencial, gente, ela tem como elemento principal de comunicação o assunto. Então a função referencial, o assunto. Uma coisa que vocês vão ver é o seguinte, a função referencial ela está muito ligada aos textos jornalísticos, tá certo? Texto científico.
Porque nesses textos é importantíssimo que vocês entendam a informação que está sendo colocada. Então, no exemplo aí, eu quero só que vocês grifem para mim na referência a palavrinha veja. Por que eu estou grifando aí com vocês a palavrinha veja? É para você ver que o texto foi tirado de uma revista. Revista Veja, Revista Isto É, Folha de São Paulo, Jornal O Globo. Toda vez que for função referencial, está centrado no assunto, o elemento principal é a informação. Então, eu não preciso nem ler o texto no Enem, eu tenho que ficar de olho na fonte. Qual é a fonte? Está ali a fonte, a revista Veja. Agora, as características. Vamos marcar aí as 4 características, são muito importantes. Vocês vão trabalhando comigo aí, vamos grifando. O que a gente tem de características da função referencial que está centrada no assunto? Primeiro, grifa para mim. Ausência de marcas da primeira pessoa do singular. Porque é um texto referencial, é um texto dissertativo. E a dissertação escreve na terceira pessoa do singular ou do plural. Segundo, grifa, efeito de sentido de objetividade. Então, o efeito de sentido de objetividade é um texto objetivo. Terceira, valorização do sentido denotativo, literal, não figurado das palavras. É lógico que é um texto centrado na informação, o conteúdo informacional é muito importante. Quarta característica, gente, emprego de recursos para dar credibilidade. E aí, muitas vezes, nós vamos grifar aí que tipo de recursos são esses? Dados numéricos, que são os argumentos estatísticos, citações, que são os argumentos de autoridade, que desfrutam de prestígio, detalhamento das informações, que é o que eu trabalho muito com vocês na conclusão da redação do Enem, detalhamento da proposta de intervenção. Certinho, pessoal? Então, vamos lá. Agora, segunda, número 2, grifa para mim aí, função metalinguística. Na função metalinguística, o que está centrado como elemento de comunicação? O código linguístico. Aí o código linguístico, gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Aqui é importantíssimo que vocês leiam, mas eu vou querer que vocês grifem no exemplo apenas a palavrinha termos. Toda vez que for a função metalinguística, vai ser a língua explicando a língua, então é dicionário, é gramática, é texto jornalístico explicando usos, costumes. Pode ser a arte explicando a própria arte, a poesia explicando a própria poesia, a música falando sobre a música. É isso que é a função metalinguística. Então, vamos para as características. Me ajudem aí nas características. Nós temos 3 características da função metalinguística. Número 1, emprego de expressões tradutoras de sentido. O que são expressões tradutoras de sentido? Depois a gente vai resolver questões, aí a gente vai ver, mas olha aí, isto é um exemplo. Ou seja, é outro exemplo. Segunda característica, grifa comigo aí. Escolha lexical pautada pela precisão conceitual. O que é a escolha lexical? É a escolha das palavras que compõem o texto. Precisão conceitual é aquele texto que se escreve com palavras específicas. Então, na função metalinguística, a gente nunca vai usar assim, uma coisa é isso, outra coisa é aquilo, de jeito nenhum. Ela vai detalhar o conceito de maneira bem didática. Terceira característica, gente, uso da linguagem para explicar a própria linguagem. Então, vocês têm que tomar cuidado. Aqui, quando eu falo em uso da linguagem para explicar a própria linguagem, por exemplo, no Enem já caiu. A poesia explicando a poesia, a arte explicando a arte, a própria arquitetura explicando a arquitetura. Ok? Terceira função da linguagem, grifa aí para mim. Função emotiva, pessoal. A terceira função da linguagem é a função emotiva. A função emotiva, ela está centrada em que elemento da relação de comunicação? No referente. Referente, presta atenção. Aí, a única coisa que eu quero que vocês grifem no exemplo, até preparando vocês para um olhar mais clínico mesmo, né? Quando ler no Enem, saber direto, nós vamos grifar na primeira linha o pronome eu, porque se a função emotiva está centrada no referente, ela está centrada no pronome, eu. E na última linha, vocês vão grifar para mim o vou. Eu e vou. Então, pronomes e verbos centrados na primeira pessoa. As principais características ali, né, principais temas e marcas linguísticas da função emotiva são 4.
Vamos grifar as 4 aí para não perder o foco, hein? Número 1, abundância de pronomes e verbos na primeira pessoa. Por isso que a gente grifou pronome, eu, verbo, vou, tudo na primeira pessoa. Número 2, uso de interjeições, exclamações e reticências para dar expressividade ao texto. A função emotiva, gente, é uma função expressiva. E para ser expressiva, ela usa interjeições, que são aquelas expressões, ó, nossa, como, é. Exclamações, então exclamação mesmo, reticência, pontuação. Terceira característica, grifa aí para mim. Emprego de palavras que revelam juízo de valor, opinião, sentimentos e emoções. Então aqui nós vamos encontrar adjetivos, revelam juízo de valor, opinião, sentimentos. Nós vamos encontrar advérbios. Então a função emotiva é uma função que está muito centrada em adjetivos e advérbios. Quarta característica da função emotiva, pessoal, exploração de temas do universo íntimo. O que são temas do universo íntimo? A função emotiva ela está centrada nas emoções, nas sensações, nos sentimentos do eu. É um eu subjetivo. Fechamos. Quarta função da linguagem, gente. Grifa para mim. Função conativa. Função conativa que também aparece nos vestibulares, aparece no Enem com o nome de função apelativa. Quando a gente estiver resolvendo questões, a gente vai ver. Essa quarta função da linguagem, a função conativa, ela tem como elemento central de comunicação o destinatário. Então, grifa para mim aí, destinatário. Ele é o contrário da função emotiva. Se na função emotiva eu tenho a primeira pessoa em destaque, aqui eu tenho a segunda e terceira pessoa. Por isso que eu quero que vocês grifem para mim ali, ó, na função conativa, eu quero que vocês grifem na primeira linha o pronome seu, indicando terceira pessoa, e grifem o verbo vá. Estou dando uma ordem para você. Vá embora. Então, só esses dois está ótimo. Então, nós grifamos um pronome e um verbo. Vamos também grifar, por favor, embaixo, grifem para mim, campanha de combate à dengue. Normalmente, quando o Enem cobra na função conativa, ele cobra com textos publicitários relacionados a campanhas. Então, campanha contra o preconceito, contra a violência contra a mulher, contra a violência contra jovens, adolescentes, idosos, ou temas de saúde, tá certo? Essa aqui vocês têm que fazer um xizinho nela e prestar bastante atenção, que ela cai muito no Enem, hein, gente? Se fosse para apostar no Enem, é função conativa, apelativa, função metalinguística. Vamos para as características? Olha ali, são 5 características, hein? A função conativa, ela tem 5 características. Número 1, emprego de pronomes de interlocução, que são aqueles de primeira e terceira pessoa. Número 2, para vocês grifarem aí comigo, emprego de pronomes de tratamento. 3, uso de vocativo. Vocativo é o chamamento. Maria, José. 3, uso de verbos no imperativo, que foi o que a gente marcou ali, ó. Vá, fique atento. 4 aí, né? Uso de verbos no imperativo. 5, quinta característica, exploração dos valores do auditório, que é o que se cobra muito. Então, respeito à saúde, respeito à paz, valores sociais. Tá joia? Beleza. Vamos para a nossa quinta função da linguagem aí, sem cansar. Agora, depois vem aí a quinta e a sexta e a gente fecha. Quinta, gente, vamos ver aí, é a função fática. Destaca aí, função fática. Está centrada no canal de comunicação, que é o principal elemento. Essa aqui, eu quero que vocês destaquem ali para mim no título, sinal fechado. Aqui a letra da canção, sinal fechado, ela indica que ele tenta fazer uma comunicação, mas não consegue. Então, está tentando fazer uma comunicação e não consegue. São 4 características. Vamos destacar aí comigo que são 4 características. Primeiro, exploração de marcadores de conversação. O que são marcadores de conversação? São aquelas palavras que indicam que a conversa está querendo fluir. Bom, então, pois, etc. Segunda característica, o emprego de expressões cristalizadas. E quando nós falamos em cristalizadas da fala, são aquelas expressões de sentido genérico, que já fazem parte da fala. Então, nós temos aí, olha só, pois é, jura, está quente hoje, né? Tudo bem?
Terceira característica, gente, superficialidade. Na superficialidade, ali nós temos superficialidade do tratamento do tema abordado, até porque a grande característica dessa função fática é tornar o canal de comunicação mais aberto, mais vivo. Quarta característica, tema destinado a afastar o silêncio entre os interlocutores. Então, como ela se dedica a uma mera intenção de comunicação, essa é a função, tá joia? Vamos para a sexta. Sexta e última função da linguagem, pessoal. Função poética. Destaquem comigo aí no nosso material e vejam. A função poética, ela tem como elemento de comunicação central a mensagem. Então, ali o mais importante é a mensagem. A função poética, eu quero que vocês destaquem comigo ali, vai para o exemplo, depois vocês vão ler o exemplo, mas o mais importante, destaque ali comigo. Poesia reunida. A função poética, ela normalmente toma a forma de poesia ou a forma de canção. Então, no Enem, o teu olhar vai direto nisso. Você leu um poema, foi lá, identificou mesmo, função poética. 4 características, vamos destacar uma por uma aí, por favor. Primeiro, investimento em recursos de linguagem para estabelecer correlações entre o plano da expressão, as formas linguísticas empregadas para produzir o sentido, e o plano do conteúdo, que é o assunto. Segunda característica, valorização do modo de dizer. Terceira, recursos que destaquem a sonoridade, porque a função poética ela tá ligada ao ritmo, à musicalidade, à sonoridade. Quarta característica, recursos de expressão, como figuras de linguagem e escolha de palavras para produzir ambiguidade, efeito de estranhamento, etc. Ok? É isso aí, pessoal. Então, bastante atenção. O Enem cobra muito essas funções da linguagem. 6 elementos de comunicação, 6 funções da linguagem. Sempre destacando todos os detalhes possíveis, porque eu sempre falo para vocês, são questões que no Enem são questões bem fáceis. Então é ótimo se vocês puderem acertar essas questões e não perder de jeito nenhum esse pontinho que às vezes é precioso, né? Que é a diferença entre passar ou não passar.